Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Guaxupé, Minas Gerais. Prepare-se para conhecer o relato de um explorador urbano que visitou um hospital psiquiátrico abandonado e viveu uma experiência de arrepiar. Aproxime-se da fogueira e sinta o calor das chamas, enquanto mergulhamos nesta história de medo e mistério. Hugo Rodrigues sempre foi fascinado por lugares abandonados e suas histórias sombrias. Como explorador urbano, ele viajava por todo o Brasil em busca de construções esquecidas pelo tempo, ansioso para documentar suas descobertas e compartilhar com seus seguidores. Quando ouviu falar de um antigo hospital psiquiátrico em Guaxupé, Minas Gerais, soube imediatamente que essa seria sua próxima aventura. O Hospital Psiquiátrico de Guaxupé foi construído no início do século XX e abandonado há mais de 3 décadas. Contavam-se histórias sobre tratamentos desumanos e pacientes que nunca saíram de lá. A própria cidade de Guaxupé parecia preferir esquecer que o hospital existia e poucos moradores estavam dispostos a falar sobre o lugar. Isso só aumentou a curiosidade de Hugo. Chegando à cidade em uma manhã nublada, Hugo se preparou para a exploração. Levou consigo sua câmera, uma lanterna potente, um mapa do hospital e alguns equipamentos básicos de sobrevivência. O caminho até o hospital era cercado por vegetação densa e árvores antigas, criando uma atmosfera sombria e opressiva. Quando finalmente avistou o prédio, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A estrutura imponente estava em ruínas, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. Hugo entrou no hospital pela entrada principal, empurrando a porta pesada que rangeu em protesto. O interior estava escuro e silencioso, exceto pelo som ocasional de gotas de água caindo de tetos vazados. A lanterna de Hugo cortava a escuridão, revelando corredores longos e estreitos, cheios de macas enferrujadas, cadeiras de rodas abandonadas e restos de equipamentos médicos antigos. Ele começou a explorar, documentando tudo com sua câmera. Cada sala parecia contar uma história de dor e sofrimento. Encontrou celas pequenas, onde pacientes provavelmente eram trancados, paredes com marcas de arranhões e, em uma sala de tratamento, uma velha cadeira de eletrochoque. A sensação de ser observado era constante, e Hugo não conseguia se livrar da impressão de que algo estava muito errado naquele lugar. Enquanto caminhava por um dos corredores principais, ouviu um som fraco, como um sussurro. Parou e escutou atentamente, mas o som cessou. Continuou a explorar, tentando ignorar a sensação de medo crescente. De repente, sua lanterna começou a piscar. Ele a sacudiu, mas a luz continuava instável. Maldita bateria, murmurou, tentando acalmar-se. Ao virar uma esquina, viu algo que o fez parar de repente. No fim do corredor, uma figura estava parada, de costas para ele. Era uma mulher, vestida com uma camisola hospitalar suja e rasgada, os cabelos longos e emaranhados cobrindo o rosto. Hugo sentiu um calafrio e apontou a lanterna para a figura, mas a luz falhou novamente. "Ei, você está bem?" perguntou ele com a voz trêmula. A figura não respondeu. Quando a lanterna voltou a funcionar, a mulher havia desaparecido. Hugo sentiu o coração disparar. Tentou racionalizar o que havia visto, mas a sensação de medo era incontrolável. Continuou a explorar, mas agora cada som e sombra pareciam ameaçadores. Chegou a uma ala diferente do hospital, onde as condições eram ainda piores. O ar estava pesado e o cheiro de mofo e decadência era insuportável. De repente, ouviu novamente o sussurro, desta vez mais alto e claro. Parecia vir de uma das salas à sua direita. Aproximou-se com cautela e abriu a porta lentamente.
A sala estava vazia, exceto por uma velha cama de hospital. Quando entrou, a porta se fechou com um estrondo e a lanterna apagou-se completamente. Hugo tentou abrir a porta, mas estava trancada. O pânico começou a tomar conta dele. Sentiu algo tocar seu ombro e virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. De repente, uma voz feminina começou a sussurrar seu nome. Hugo! Hugo! Ele gritou, batendo na porta com todas as suas forças. Me deixem sair! Me deixem sair! O sussurro se transformou em risos e a presença na sala tornou-se opressiva. Sentiu como se estivesse sendo observado por dezenas de olhos invisíveis. Finalmente, a porta se abriu com um estalo e Hugo correu para fora, ofegante. Estava determinado a sair do hospital imediatamente. Correu pelos corredores, tentando encontrar a saída, mas cada vez que virava uma esquina, parecia estar voltando ao mesmo lugar. A estrutura do hospital parecia ter se transformado em um labirinto. Enquanto corria, viu novamente a figura da mulher, agora mais próxima e com o rosto parcialmente visível. Seus olhos estavam vazios e cheios de tristeza. Você não deveria estar aqui, disse ela, com uma voz que ecoava pelas paredes. Hugo sentiu o desespero aumentar. Quem é você? O que você quer de mim? A mulher não respondeu, apenas estendeu a mão, como se pedisse ajuda. Antes que ele pudesse reagir, a figura desapareceu novamente e o sussurro voltou, desta vez com uma intensidade quase ensurdecedora. Hugo caiu de joelhos, segurando a cabeça, tentando bloquear o som. De repente, tudo ficou em silêncio. Hugo abriu os olhos e viu que estava de volta à entrada do hospital. A porta estava aberta e a luz do dia iluminava o corredor. Sentiu uma onda de alívio e correu para fora, respirando o ar fresco com avidez. Ao voltar para a cidade, contou sua história aos moradores locais, mas poucos acreditaram nele. Os que acreditaram, porém, explicaram que o hospital tinha uma história sombria, e muitos diziam que os espíritos dos pacientes ainda vagavam pelos corredores, incapazes de encontrar paz. Hugo tentou seguir com sua vida, mas as lembranças daquela noite o assombravam constantemente. Começou a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo a figura da mulher e os sussurros. Sentia-se observado, mesmo em sua própria casa, e a sensação de opressão nunca o deixava completamente. Certa noite, enquanto editava as filmagens da exploração, viu algo que o deixou aterrorizado. Em várias partes do vídeo, a figura da mulher aparecia, sempre ao fundo, observando-o. Em um dos trechos, ela estava bem atrás dele, com a mão estendida, como se tentasse tocá-lo. Decidido a entender o que estava acontecendo, Hugo voltou a Guaxupé para investigar mais sobre a história do hospital. Descobriu que a mulher que havia visto era uma paciente chamada Clara, que havia sido internada injustamente e morrido sob circunstâncias misteriosas. Sua alma, cheia de dor e sofrimento, parecia estar presa no hospital, buscando justiça ou talvez vingança. Hugo decidiu voltar ao hospital uma última vez, na esperança de ajudar o espírito de Clara a encontrar paz. Levou consigo um grupo de amigos, todos experientes em explorações urbanas e atividades paranormais. Juntos, prepararam um ritual simples, acendendo velas e dizendo orações pela alma de Clara. No início, tudo parecia calmo, mas, à medida que avançavam pelo hospital, a atmosfera tornou-se mais pesada. Sentiam a presença de Clara em todos os lugares, e os sussurros voltaram, agora mais intensos. Hugo tentou falar com o espírito, explicando que estavam ali para ajudar. De repente, a figura de Clara apareceu novamente, desta vez mais clara e nítida. Ela olhou para Hugo com uma expressão de dor e gratidão. Obrigado por tentar.
disse ela antes de desaparecer em uma névoa de luz. Os sussurros cessaram e a atmosfera opressiva pareceu desaparecer. Hugo e seus amigos sentiram uma paz inexplicável, acreditando que haviam ajudado Clara a encontrar descanso. Saíram do hospital com uma sensação de alívio, certos de que a missão havia sido cumprida. No entanto, a história não terminou ali. Algumas semanas depois, Hugo começou a notar sinais de que algo estava errado. Sentia-se observado novamente, e os pesadelos voltaram, mais intensos do que nunca. Uma noite, acordou com o som de sussurros em seu quarto. Quando abriu os olhos, viu a figura de Clara, agora com uma expressão de puro ódio. "Você nunca deveria ter voltado", disse ela, antes de desaparecer. Na manhã seguinte, Hugo foi encontrado morto em sua casa, com uma expressão de terror no rosto. A causa da morte nunca foi esclarecida, e muitos acreditam que o espírito de Clara voltou para buscar vingança. A história de Hugo e do Hospital Psiquiátrico de Guaxupé tornou-se uma lenda sombria, uma advertência para aqueles que ousam explorar o desconhecido. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Hugo sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.